Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai e Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai e vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direito Processual Penal. Missão dada, missão cumprida. Vai e vence. Bom dia, senhores. Pessoal aí que são alunos novos aí pós-edital, sejam bem-vindos, tá? Nós vamos trabalhar hoje, tentar trabalhar, ver se vai permitir o tempo. Comecei 10 minutinhos atrasado a aula de hoje, mas vou tentar trabalhar com os senhores 3 tópicos do edital. E para os alunos que já vêm estudando conosco antes do edital ser publicado, também é uma aula nova hoje, por causa que foi assunto incluído no teu material, né, no teu edital, pós-edital, né? Não tinha no edital antigo, que é princípios e aplicação da lei processual penal, beleza? Então aí são dois tópicos que os alunos não vinham estudando devido ao último edital não ser cobrado. Então eu peço que vocês tenham atenção, é um tópico que no direito processual o conteúdo de vocês reduziram, né? Tiraram ação penal, tiraram jurisdição e competência, tiraram prisão preventiva, prisão temporária e habeas corpus. Ficou só essa parte que nós vamos ministrar hoje, que é a parte introdutória, né? Princípios, aplicação da lei penal, a iniciar inquérito, provas, que é um assunto novo, e eu até já tinha comentado com alguns alunos que vinha provas, porque a banca de vocês, quando saiu, é o conteúdo que ela mais gosta, então a nossa próxima aula talvez será de provas. E entrou TCO e permaneceu prisão em flagrante. Então, hoje nós vamos ver o tópico 1, 2 e 3, que é a parte introdutória e já iniciar inquérito. Na próxima aula talvez a gente consiga ver toda a prova, que é o assunto mais extenso, vamos dizer assim, do teu edital. E na minha próxima aula a gente vê TCO e prisão em flagrante, que é bem curtinho, vamos dizer assim. Os 2 temas são tranquilos de ver em um dia. Dá para trabalhar tranquilamente. Beleza, então, reduziu bastante. Nós vamos ter 3 encontros apenas de processo, no máximo 4. 4 encontros de processo em compensação, penal aumentou. E aí, direito penal aumentou um pouquinho, tá? Colocaram lá crimes contra a fé pública, a paz pública e os crimes contra a dignidade sexual. Tiraram de processo e incluíram em direito penal, beleza? Dito isso, vamos lá, são 18 princípios, tá? Qual vai ser a metodologia usada? Eu vou anotar aqui um breve resumo dos princípios aqui, ó. Vou colocar os princípios todos no quadro, você anota e eu explico cada um deles na sequência, beleza?
Nenhum. Essa é a parte introdutória do... Não tem, amigão. Pessoal aí do online, esse conteúdo, ele não existe escrito, transcrito no caderno ou em qualquer outra lei, beleza? Ele é conceito. Se você for analisar o edital, o tópico 1 lá vai falar princípios, vai falar da Constituição Federal. Então aqui, a aula de hoje não tem, vamos dizer assim, nada escrito aí. Você tem que anotar, beleza? Se quiser também, né? Senão é só bater a foto e guardar aí a foto no seu celular. Fazer igual eu, que nunca passei as fotos que eu bati na faculdade pro caderno. Meus amigos, olha aí, ó. Vocês têm que ter o edital verticalizado em todas as aulas. O que nós vamos trabalhar hoje é o teu tópico 1 do edital, tópico 2 do edital, e nós vamos tentar trabalhar o tópico 3 do edital. Aí tu tem que olhar no teu edital de processo quais são esses tópicos. Um vai falar da questão dos sistemas e princípios, a aplicação da lei penal, aplicação da lei processual penal, o tópico 2, e o tópico 3 vai falar fases pré-processuais. O que é as fases pré-processuais? Inquérito policial, beleza? Tópico 1, princípios e Constituição, falar... Por que ele usa uma palavra Constituição? Porque a maioria desses princípios, vocês vão ver quando eu for começar a explicar para vocês, eles estão na Constituição Federal no artigo 5º. Beleza? Não existem os princípios no processo. Então, alguns desses princípios, a maioria estão no artigo 5º da Constituição, outros estão no Pacto de São José da Costa Rica, outros estão nos tratados de direitos humanos, etc. Por isso que ele não tem nada escrito, você não vai encontrar nada escrito sobre princípio em nenhuma lei. Beleza? E aí nós vamos para a aplicação da lei penal, que é o artigo 1, 2 e 3 do processo aí, já tem no teu material, beleza? O artigo 1, 2 e 3.
a aplicação da lei penal, e aí nós iniciamos o tópico 3, que vai falar de inquérito policial, que é do artigo 4 até o artigo 23, se não me falha a memória. Beleza? Tranquilo aí, o pessoal do online? Qualquer dúvida, pode perguntar. Vou colocar aqui o não culpabilidade. Anotem, anotem. Poxa. Vou colocar aqui para vocês saberem.
cair isso aqui. 12, né? Bom dia. Acabando. 18.
Tá, olha, tá aqui o edital verticalizado de Fernando Lopes, né? Não sei quem é esse cara. Processo Penal Brasileiro, Processo Penal Constitucional, tópico 1. Sistemas e princípios fundamentais, tópico 2. É isso que nós vamos ver agora, tá? Isso que eu acabei de anotar é o tópico 1 e o tópico 2. A aplicação da lei processual no tempo e no espaço é o artigo 1, 2 e 3. O artigo 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal vai falar sobre o tópico 3. A aplicação da lei penal, processual penal no tempo e no espaço em relação às pessoas. Aí vem o tópico 3.1, que é inquérito policial. Perdão, tópico 4 é inquérito policial, provas, termo circunstanciado e prisão em flagrante. Dois minutinhos, só para anotar isso. Já, senhores? Não? Já? Vamos lá. Senhores, tem 19 aí, né? São 19 princípios. Na verdade, existe mais, mas para vocês aí, eu acredito que no decorrer do edital dos senhores, vocês vão perceber, eu acredito que venha 4 questões na tua prova de processo e 6 de direito penal, né? Como o edital é maior, vamos dizer assim, de direito penal, provavelmente eles vão cobrar mais questões, né? A CESP não, ela cobra por bloco. Então, por exemplo, na prova de Santa Catarina, eu acho que foi 3 questões só de processo e 7 de direito penal, foi 6, 4, se não me falha a memória. Então, tem alguns assuntos que estão mais extensos no edital do senhor, mas tem algumas disciplinas que reduziram. Por exemplo, direitos humanos reduziu um pouco, mas constitucional aumentou bastante. Então, provavelmente vai ter mais questões de constitucional na tua prova do que direitos humanos, só para dar um exemplo. Esses princípios, eles não são, vamos dizer assim, se a gente fosse contabilizar o que a tua banca costuma cobrar, eles não têm muita incidência em cair nas provas somente os princípios. Quando eles cobram esses princípios, eles cobram dentro dos outros assuntos. Por exemplo, aqui a gente vai estudar o princípio da vedação das provas ilícitas. É um princípio fundamental quando a gente for estudar provas, que é o tópico que tua banca mais gosta de cobrar. E aí tu vai ter que lembrar desse princípio quando a gente for estudar provas, entendeu? Outros princípios do inquérito policial, esses últimos 2 princípios aqui, ó, vai estar no dentro do inquérito policial. Vamos falar que não tem contraditório, não tem ampla defesa no inquérito policial. Então,
a maioria dos princípios aqui, eles vão estar dentro dos outros conteúdos. E aí, talvez, uma questão de prova não venha cobrando especificamente o conhecimento desse princípio para você marcar de forma direta na sua prova. Provavelmente ela vai contextualizar e unir com outros assuntos para poder ser cobrado. Então, tu tem que saber, basicamente, esses 19 princípios e saber, conseguir lembrar na prova o que é cada um deles. Beleza? O primeiro princípio é o princípio... Depois eu falo isso aqui, tá? Daqui a pouco eu explico isso aqui para ti. Vamos logo para o princípio. Devido processo legal. Está lá no artigo 5º da Constituição, que ninguém será processado sem o devido processo legal. Os incisos eu não sei de cabeça, né? Não sou professor de Direito Constitucional. Todo mundo que for processado tem que ter o devido processo legal. O que é esse devido processo legal? Todos os trâmites. O camarada tem que ter ciência que vai ser processado, tem que ser citado, ele tem o direito de ser ouvido, vai ter que ser marcada uma audiência, ele tem que constituir um advogado. O Estado não pode, através do órgão do Ministério Público, que é o órgão de acusação, ele não pode simplesmente iniciar uma ação penal, condenar o camarada sem o devido processo legal. Então, lá no artigo 5º é garantido o princípio do devido processo legal. Alguns princípios aqui, eles são autoexplicativos. E aí a gente não vai demandar muito tempo, porque quando tu lê lá na devido processo legal, tu já vai lembrar automaticamente que todo cidadão tem o direito de, quando for processado, passar pelo devido processo, com todas as legalidades que aquele rito processual tem. Beleza? Mas aí tem alguns princípios aqui que a gente vai fazer uma pausa e explicar com bastante detalhe, porque eles caem muito em prova. Princípio da presunção da inocência. Esse princípio ele é muito mais autoexplicativo. Aqui, senhores, ninguém... E aí vocês vão ver lá no inquérito, daqui a pouco, se der tempo, vocês vão ver que vocês não serão obrigados, né? E vocês já até praticam esse princípio. Exemplo desse princípio. Presunção de inocência ou de não culpabilidade. Camarada consegue, vocês vão lembrar. Vocês nunca ouviram falar que assim, essa expressão, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Tá aqui, essa expressão ele vem dentro desse princípio aqui, ó. Princípio da presunção da inocência, ou pode aparecer na tua prova como não culpabilidade. E aí, eu acho que a gente vai ver daqui a pouco duplo grau de jurisdição, que deve estar por aqui, que eu coloquei, está aqui, ó. A gente vai estudar que o camarada pode ser penalizado na primeira instância, ele é condenado na primeira instância por um determinado crime, ele tem o direito de recorrer, é condenado na segunda instância, e ele tem o direito de recorrer para os tribunais superiores, STJ e o STF. E aí, a partir do momento que ele perde nos tribunais superiores, se fala que o processo dele transitou em julgado. E a partir daí, a Constituição garante para ele que ele só pode ser preso, ele não, qualquer pessoa só pode ser preso após o trânsito em... No governo Bolsonaro, eles tentaram mudar, né? Eles tentaram colocar que o camarada pudesse começar a cumprir a pena, ele começar a ser preso após a condenação de segunda. Mas pode fazer isso? Não, porque está lá no artigo 5º esse princípio, e se ele está no artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea. As cláusulas pétreas não podem ser modificadas, só podem modificar, só pode incluir a modificação se for para incluir de direitos. Para retirar direitos, aqui vocês tinham o direito de só ser preso após o trânsito em... Aí o governo Bolsonaro queria tirar o trânsito em julgado, você perder na terceira instância, STF, STJ, e já após a segunda instância, que por exemplo é aqui o Tribunal de Justiça, você já poder cumprir a pena. Aí tu me pergunta assim, mas professor, então por que todas essas pessoas que estão presas hoje, eles estão aonde? Por que estão presos? Já transitou em julgado? Não. A maioria dos presos hoje, eles são presos cautelares.
Aí tu tem que saber lá que pode ser por prisão preventiva, prisão temporária, todas as prisões cautelares. Mas especificamente quem está preso hoje, com certeza está preso por prisão preventiva. E aí o cara está preso preventivamente aguardando o julgamento, o processo dar andamento. Poucas, em porcentagem, falando em números, né? Basicamente, pouca gente já transitou em julgado o processo. Mas a regra é que o camarada só seja preso após o trânsito em julgado, através desse princípio. Quando a pessoa comete o crime, tem a audiência, ele é sentenciado com uma devida pena e já começa com o crime fechado. Não precisa ser transitado julgado para a pena. Não, presta atenção. Eu acabei de falar. Vocês têm que ter atenção na minha fala. Todo mundo que é preso hoje, que não for transitado em julgado, ele está preso preventivamente, independente do crime que ele cometeu. Como é o andamento do processo? Você matou alguém com homicídio qualificado, de 12 até 30, 40 anos, a pena máxima ali. Você pegou 20 anos de reclusão. Tu pode responder em liberdade. Se tu estiver preso é porque tu caiu nas classificações da prisão preventiva. Aí tu vai ficar preso preventivamente, aguardando os recursos. A prisão preventiva não tem tempo, né? Você pode ficar anos preso preventivamente. Beleza? Mas aí não quer dizer que porque tu foi condenado, até porque quando tu perde em primeira instância, tu é condenado em primeira instância. O que é a primeira instância? Cadê o pincel? Você cometeu um crime. Eu não vou falar do crime doloso contra a vida porque é tribunal do júri, mas você roubou. É um juiz que vai te julgar. Singular, que eles falam. Singular é português, né? Um juiz. Aí você perdeu na primeira instância. Sobe para a segunda instância. Que aí já vão ser 3 desembargadores, 3 juízes. Aí esses 3 já vão julgar o teu caso. Ah, perdeu aqui os 3. Aí vai subir para o STJ e o STF. Através de recursos extraordinários que você tem direito. Beleza? Perdeu nas 3 instâncias, o teu processo transitou em... Aí você começa a cumprir a pena. Quem está preso hoje sem esse trâmite legal é porque está preso preventivamente. Beleza, meus amigos? Tranquilo até aí? Então bora lá. Juiz natural. Outro princípio que vira e mexe aparece. Já agora no governo Lula, né? Falei do governo Bolsonaro. Agora eu vou falar do governo Lula. Juiz natural é um direito constitucional que cada um de vocês tem de ser processado e julgado pelos tribunais específicos. Por exemplo, se você, acabei de falar agora, se você roubar, você sabe qual é a esfera. Antes de você cometer o crime, se for lá, eu vou roubar hoje, você vai saber que se você for preso, você vai responder através de um juiz singular. Um juiz vai te dar a tua sentença, tu vai responder, vai ter aquele tribunal específico. Isso que se chama juiz natural. O que é o juiz natural? Há um direito constitucional que tu tem de quando tu cometeu o crime, antes de você cometer o crime, aí puxa lá para o direito penal, teoria do tempo, atividade, né? O tempo do crime é o momento que você comete de fato a ação ou omissão. Você naquele momento já tem que estar pré-estabelecido na lei onde você vai ser processado e você não pode cometer um crime e simplesmente depois do crime o cara falar, olha, não, tu não vai ser julgado nesse tribunal aqui que a lei está dizendo, tu vai ser julgado nesse outro tribunal. Olha o que o governo Lula queria fazer com o Bolsonaro, quando eles assumiram agora. Vocês acho que viram na televisão. O Bolsonaro queriam responsabilizar o Bolsonaro pelas mortes do Covid-19 lá no estado do Amazonas, né? Manaus, né? Ali, o estado do Amazonas. E aí queriam criar um tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É um tribunal específico somente para julgar o Bolsonaro pelo aquele crime específico que eles queriam acusar. Pode isso? Segundo a Constituição, não, porque a Constituição garante o princípio do juiz
natural. Que se ele tivesse que ser responsabilizado, ele teria que ser responsabilizado de acordo com o que demanda a Constituição, e no caso que ele era presidente da República e tinha foro privilegiado, ele tinha que ser julgado pelo STF, etc. Tranquilo aí? Então, o que é o juiz natural? É o direito constitucional que cada um tem de cometer um crime, e antes de cometer o crime já tem que estar tipificado na lei lá qual é o juiz. Por exemplo, vocês cometem um crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Não pode mudar a regra processual depois que você cometeu o crime. Não, você não vai mais responder no tribunal do júri, você vai responder aqui na justiça militar. Não pode. Beleza? Se é tribunal do júri, é um direito constitucional que você tem de responder pelo juiz natural. Tranquilo aí? Sim ou não? Ampla defesa. Aqui é um direito importante, né? Um princípio importante. Não, Marcelino, não confunde a cabeça dos alunos aí. Eu te dei só um exemplo. Mas o que é claro que existe a possibilidade lá do artigo 9º do Código Penal Militar, que o militar, o civil que pratica um crime contra as Forças Armadas, está tipificado na lei. Isso lá já está pré-estabelecido. Se tu cometer, por exemplo, se for sair daqui e cometer um crime lá no Exército, entrar lá no Exército, começa a matar todo mundo, tu vai responder de acordo com a Justiça Militar. Mas está tipificado na lei. Tu não está ferindo o princípio do juiz, porque está lá na lei dizendo que se tu cometer essa conduta, tu vai responder lá. Entendeu? O que não pode mudar é tu cometer um crime que está tipificando, dizendo onde tu vai responder, e após o crime, o legislador, o juiz fala, não, tu não vai responder nesse tribunal aqui, tu vai responder aqui. Aí isso não pode. Beleza? Tranquilo? Ampla defesa. Senhores, ampla defesa, ela se divide em autodefesa e se divide em defesa técnica. A autodefesa, exemplo de autodefesa, é quando você tem a possibilidade de ser interrogado. Pode ser numa instrução criminal, pode ser na fase do inquérito. Você é interrogado, você está praticando o seu direito de autodefesa, correto? E a defesa técnica é mais fácil de você entender. É o advogado. É o direito que você tem de constituir um advogado em qualquer processo criminal. Beleza? Você não pode responder. E aqui não se prevê na lei a autodefesa, vamos dizer assim, no processo você é obrigado a constituir um advogado. Autodefesa, vocês não podem entender que o camarada pode dispensar um advogado. Não, a autodefesa você vai ter esse direito quando você é interrogado. Quando a autoridade judiciária ou a autoridade policial na fase do inquérito, ela pergunta assim, o que foi que aconteceu? Dá tuas versões dos fatos aí, tua versão dos fatos. Aí você vai falar. Você é obrigado a falar no processo, no inquérito? Não, mas se você quiser, você pode falar. Princípio da ampla defesa, que subdivide em autodefesa e defesa técnica. Eles não vão perguntar na prova isso aqui. Estou falando só que tu tem que saber que existe. Beleza? Mas se eles cobrarem, é cobrando o conteúdo de ampla defesa. E aí na defesa técnica tu vai ter todos os meios, né, que o direito te possibilita, né, fazer a inquirição de testemunhas a seu favor, solicitar perícias, enfim. Aqui o princípio da ampla defesa ele é extenso, ele te possibilita vários recursos processuais para garantir a tua defesa. Tranquilo aí? Bora lá. Princípio em favor do rei, aí quando tu vê essa expressão tu não sabe, né? Mas aí quando tu olha para essa, tu sabe o que é. Indúbio pro réu. O que significa quando eu falo que o princípio, o camarada tem direito ao princípio indúbio pro réu? E aí? Senhores, qualquer condenação hoje, o juiz só pode condenar, e é um princípio constitucional também, só pode condenar alguém por algum crime se ele tiver certeza dos fatos. Você vai estudar daqui a pouco inquérito policial, eu acho que vai dar tempo, que na turma
parece que o horário da manhã passa mais devagar, dá mais tempo para dar aula. Você vai estudar, por exemplo, que as provas, elas são elaboradas na fase do inquérito, né? E na fase do processo. O juiz não pode usar somente as provas para condenar. O juiz não pode usar somente as provas colhidas na fase do, porque não tem contraditório e não tem ampla. Então ele não pode usar somente essas provas para condenar. Só que ele pode usar essas provas aqui junto com essas e aí dar a condenação. Beleza? Isso é importante, você vai aprender daqui a pouco isso aí. E, claro, se ele conseguir provar a acusação do cara, a condenação dele somente nas provas elaboradas na fase do processo, é óbvio que ele vai usar somente as provas do processo. Mas ele também pode usar para dar base na sua condenação as escolhidas na fase do inquérito. O que ele não pode usar? Você vai estudar em provas lá isso. Somente as provas escolhidas na fase do inquérito. Porque não tem não tem ampla defesa e nem contraditório. Beleza? Tranquilo. Então, bora lá. Cadê o apagador? E aí, na hora da condenação, se ele pode até ter, na mente dele, ele pode até ter certeza que aquele camarada cometeu o crime. E na maioria das vezes, eles sabem que ele cometeu o crime. Beleza? Só que na hora da condenação, ele não pode condenar se ele não reuniu provas suficientes para comprovar a condenação. E a lei é clara, se tem dúvida, absorve o sempre favor do rei, que é o favor do réu, ou em dúbio pró. Tranquilo aí? Então bora avançar. Bora pro 6. Senhores, aqui também é muito simples. Não tem um tempo pré-determinado para o processo iniciar e acabar. Tem processos que duram um ano, mas existe esse princípio. Princípio da duração razoável do autoexplicativo. Você vai ler o que é o princípio da duração razoável do processo. O processo tem que iniciar e tem que ter uma celeridade. Não pode se... Por que eu falo isso? Porque tem alguns mecanismos de defesa da acusação, na maioria das vezes, que eles colocam lá para ouvir 6 testemunhas. Começam a pedir para o juiz chamar várias testemunhas. Aí o juiz chama as testemunhas, cada uma testemunha é ouvida. Isso vai passando os dias, vai passando os meses, né? E aí ele pede outras perícias, enfim. O que é que ele está tentando fazer? Postergar o máximo que ele conseguir o processo, ou para deixar o seu cliente em liberdade por mais tempo, ou até mesmo para acontecer uma prescrição daquele crime. O crime vai prescrever e o camarada, quando for penalizado, for condenado, ele nem consegue mais cumprir a pena, porque o crime já prescreveu. Beleza? Então, por isso que existe esse princípio, que é justamente para impedir que um processo se estenda por muito tempo. Beleza? O princípio da intranscendência de pena também é um princípio constitucional, que ele fala que o seguinte, que nenhuma pena da pessoa passará para outra. Se você... Todo mundo é de maior, aqui não tem ninguém de menor, né? Acho que não, né? Se você fizer cometer um crime, você vai responder o seu BO. Não vai poder condenar seu pai, condenar sua mãe. Ah, você morreu. Se não tiver para pagar uma indenização, se você no processo não tiver que pagar uma indenização, se você morreu, o processo é extinto. Caso tenha que pagar uma indenização, pode se estender. Por exemplo, você morreu, deixou 500 mil de herança para os seus filhos. E no processo que você estava respondendo, você perdeu 300 mil. A justiça vai cumprir dos herdeiros até a faixa de 300 mil, e os outros 200 mil que sobrar vai ser redividido. Nessa situação, pode. Isso não fere o princípio da intranscendência da pena, porque eu estou falando de dinheiro. Não deixa de ser uma pena, mas aqui a liberdade da pessoa não pode passar para outra pessoa. Ah, eu não consegui prender o filho, eu vou lá e prendo o pai. Não existe isso. Né? Já pensou, né? Não consigo, né? Princípio da autoridade. Todo
todo o processo penal ele vai ser regido por autoridade, ou na fase do inquérito pela autoridade policial, ou na fase do processo pelo juiz, pelo órgão, outro órgão oficial que é o Ministério Público e etc. Esse princípio vai falar, ele é muito autoexplicativo. O princípio da autoridade quer dizer que vai ser, sempre vai estar à frente, dentro dessa faixa do direito processual penal, alguma autoridade, aí eu já até falo sobre esses dois princípios. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Beleza? Agora aqui também eu já até expliquei para vocês. Princípio do duplo grau de... Eu até falei, né, que quando o cara perde na primeira instância, ele tem o direito de recorrer para cima aqui. Segunda instância, e tem o direito de recorrer para a terceira instância, que é o STJ ou o ST. Aqui é o Tribunal de Justiça. É esse que tem aqui na frente de vocês. Beleza? Esse na frente do curso é um tribunal recursal, que nós chamamos assim, né? Não é demandas de primeira instância que são julgadas aí. São demandas de segunda instância. Beleza? São recursos. O cara entra com recurso e o cara vai analisar. Dá para ganhar ou dá para perder aí. Beleza? Duplo grau de jurisdição, tranquilo aí? Dá para avançar? Recorrer em outras esferas. Você perdeu numa esfera, você tem o direito legal de recorrer numa segunda instância. Até a terceira instância. Acabou aí, não existe mais, tá? Esgotou os recursos. Aí a pena transitou em julgado. Princípio da vedação da dupla punição. Isso aqui vocês também conhecem. Bis e idem, né? Isso aqui na esfera militar vocês vão ver bem. Aqui, senhores, só tomem um cuidado aqui. A única informação que vocês têm que saber que a esfera civil... Colocar penal. Aí ia colocar criminal. Penal. E administrativa, você como policial militar cometeu um crime, concussão, corrupção passiva, você pode ser responsabilizado tanto na esfera civil, né? A vítima vai entrar na esfera civil por danos morais, materiais, etc., pedir indenização. Você vai ser processado na esfera penal, vai cometer um crime, vai ter que ser penalizado com uma pena, beleza? E você também vai responder um PADS, um PAD, que você também pode sofrer uma pena, beleza? Por um único crime, por um único fato. Então isso, nessa situação hipotética, não fere o princípio do bis e idem, ok? Aí eu vou te falar o que não pode acontecer para você ferir o princípio, né? Se acontecer, está ferindo o princípio do bis e idem. Tranquilo aí? O que é o princípio? Você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo, só que aí tem que ter essa observação aí que as esferas elas são independentes entre si. Você pode ser penalizado em todas essas esferas por um único crime que cometeu. O que é que não poderia acontecer? Você cometeu um crime que tem que ser cumprido, tem que ser, dizer assim, julgado na esfera militar, no Tribunal de Justiça Militar. E aí você é julgado lá e é absolvido. Só que aí a justiça entende que também tem que ser julgado na justiça comum. Aí não pode. Se você for julgado na justiça militar, condenado ou absolvido, não interessa. Você não pode ser julgado pelo mesmo fato na justiça, ou você vai ser julgado na justiça comum ou na justiça militar. E a gente tem que estudar lá o artigo 9º para dizer onde é que o camarada vai ser enquadrado no crime que ele cometeu. O artigo 9º vai te falar. Se tu cometer, por exemplo, crime em serviço, aí, ou em razão da função, aí tu vai cometer um crime militar. Aí tu vai responder na esfera da justiça militar. Mas para cá, para esse princípio, o que é que eu preciso que tu entenda? Que se tu cometer um crime que seja tanto pode ser na esfera militar, tu responde na esfera militar e não pode responder na esfera comum. Mas também tu pode, por exemplo, simplesmente como policial militar, brigar com o teu vizinho
Não tem nada a ver com a polícia militar, tu não se identificou, tu brigou numa briga de vizinho e tu cometeu um crime lá de lesão corporal. Tu vai responder esse crime aonde? Na justiça comum. A delegacia, vai ser aberto o inquérito. E aí tu respondeu esse crime na justiça comum e foi penalizado lá, pagar 2 cestas básicas pro teu vizinho. E aí a justiça militar tomou conhecimento desse crime que tu cometeu e quer te processar. Não pode, porque tu já foi processado na justiça. Tranquilo aí? Porque pode acontecer da vítima perder na justiça comum e lá na esfera militar querer fazer a denúncia. Não, aí tu pode até responder administrativamente, mas como eu falei ainda agora, essa parte de administrativo, penal e civil, elas são independentes. Lembra lá, aí tu tem que lembrar do Código de Ética, tá? Vocês estudaram já ou vão estudar o Código de Ética, que ele fala que qualquer crime que você cometa, né, é automaticamente uma transgressão da disciplina. Beleza? Qualquer crime que tu cometa é uma transgressão da disciplina. Então, cometi um crime de lesão corporal contra o meu vizinho. Cometeu uma transgressão da disciplina. Independente se tu estava de serviço ou não. Beleza? Porque o Código de Ética fala que toda vez que o militar comete um crime, ele comete uma transgressão da disciplina. Princípio da publicidade. Se você jogar o nome de qualquer pessoa aí no Google, vai aparecer lá os processos que ela responde. É através desse princípio, beleza? Princípio da publicidade. É quando vocês conhecem aquele menino, né? Mal carado todo, né? E aí vocês logo jogam o nome dele no Google para ver se ele não é coisa ruim, né? E a mesma coisa os meninos, né? Não jogam o nome das meninas aí? Quando coloca as meninas lá todas, como diz aquele polícia, né? Tranquilo aqui, senhores? O princípio da publicidade? Tem muito mistério. Agora, ele é absoluto? Não, é relativo, porque tem processos que seguem em segredo de justiça, beleza? Então ele não é absoluto, ele é relativo. Só que qual é vamos dizer assim, o contrário desse princípio? Lá no inquérito policial, artigo 16, se não me falha a memória. O inquérito é sigiloso, beleza? O inquérito é sigiloso, então aí é a exceção. Mas no processo em si, após iniciar a ação penal, qualquer pessoa que tiver o nome aí de outra pessoa pode jogar no Google que vai aparecer todos os processos, né, que ela já respondeu, se foi condenado, se foi... Beleza? Só ter paciência de procurar. Vocês que são fofoqueiros, vocês vão fazer isso. Princípio da vedação das provas. Aqui a gente vai falar mais aprofundado nele quando a gente for falar de prova, mas aqui eu já vou te falar. As provas, senhores, obtidas de forma ilícitas, elas se chamam também, esse princípio se chama princípio da árvore envenenada, ou os frutos da árvore envenenada. O que seria, vamos dizer, o que seria um fruto das árvores envenenadas? A maçã do Éden aqui, né, que a Eva comeu e todos nós estamos aqui sofrendo para passar nesse concurso. Era para todo mundo estar lá no paraíso. Ah, todo mundo não, que não podia reproduzir, né? Graças a Deus a Eva comeu então a maçã, que senão a gente não tinha existido. Na verdade não foi graças a Deus, né? O que seria o fruto da árvore envenenada? Vamos supor que essa árvore aqui, ela deu uma prova para um processo. E eu vou te dar um exemplo muito claro que quando cai, eles sempre colocam esse exemplo nas provas. Interceptação telefônica. Eu estou fazendo uma investigação e o delegado de polícia faça uma investigação, peço autorização para o juiz, tem autorização legal para fazer a escuta telefônica pelo máximo de 30 dias, prorrogado pelo igual período, 60 dias. Eu faço a escuta telefônica no período pré-estabelecido, só que o cara não fala nada. E aí passa dos 60 dias e eu continuo fazendo a escuta. Do que passou da previsão legal, a escuta já se tornou ilegal. Então, tudo que o cara falar que for servir de prova após o período legal, essas provas seriam, a árvore aqui, seriam provas ilícitas. Beleza? E todos esses frutos, vamos dizer que cada dia desse ele falou onde estava o corpo, onde ele estava a arma, onde ele fez o crime, onde ele escondeu, etc. O dinheiro que ele levou.
Tudo isso que ele falou que serviria de prova para eles tem que ser desentranhados do processo. Não pode usar. Mesmo que ele fale, olha, eu cometi o crime na interceptação telefônica, se não tiver no prazo legal, não vai poder ser usado. A justiça, ou o juiz, ou o delegado vai ter que usar outros meios legais para poder encontrar as provas que não sejam ilícitas. Porque a árvore foi envenenada. E tudo que foi de forma derivada, todas essas provas aqui, os frutos que vieram após a árvore, que seria a prova principal, que já estava envenenada, ela tem que ser desentranhadas do processo. Tem que ser retiradas do processo e jogada fora. Beleza? Tranquilo aí o princípio da provas, a vedação do princípio das provas ilícitas. Outro exemplo agora que é uma exceção, na verdade. Pode usar, vocês não fizeram a pergunta aqui nessa sala, mas nas outras sempre fazem essas perguntas. Pode usar de alguma forma as provas ilícitas? Pode, tem uma exceção. Por exemplo, você está sendo acusado de um determinado crime. Alguém te acusou de estupro, por exemplo. E aí você vai conversar com essa pessoa e você vai gravar a conversa. E aí no decorrer da conversa você questiona, por que tu me acusou? Tu sabe que eu não cometi esse crime? E ele fala, não, eu só quis te acusar mesmo para te prejudicar. Tu tem que responder, tem que ser preso e tal, etc. Essa gravação, que é escuta, vamos dizer assim, essa gravação que tu fez não foi legal, correto? Você não pediu autorização para gravar a conversa. Só que nesse sentido, apesar da prova ser ilícita, não está prevista você fazer isso de forma legal, para a autodefesa, você pode usar. Se for para se defender de um processo ou de uma acusação falsa, você pode usar essa prova e comprovar em juízo que o camarada estava mentindo, estava dando uma informação falsa a respeito do crime. Professor, mas nesse caso aí, para utilizar a prova de defesa, ela pode ser recusada também, pode? Recentemente teve um caso que a parte foi acusada de estupro pela menina e acabou que ele conseguiu as provas que ele não tinha sido, mas o juiz não aceitou. Aí como se diz no direito, né? Cabeça de juiz é igual bumbum de criança, né? Não sabe a hora que vem a merda, né? Tu trouxe um caso e eu vi esse caso. Realmente o juiz ele não é vedado, ele não fica vinculado a aceitar. O juiz ali tem poucas coisas que ele fica vinculado, a quase nenhuma coisa ele tem a discricionalidade de entender que se cabe ou não. Ele é o juiz, vamos dizer, a autoridade máxima ali dentro de um processo. Agora, o que eu estou te falando, que o princípio da vedação das provas ilícitas permite você usar vamos dizer, esse mecanismo de defesa. Agora, se tu me perguntar assim, é absoluto? Toda vez o juiz vai ter que acatar? Não, ele talvez não entendeu ali, depende do caso. Foi escuta telefônica esse caso? A pessoa mesmo falou, Ele não gravou, no caso? Por isso que ele recusou, então, né? Não, pois é, mas aí talvez ele não tenha, ele tenha recusado porque tipo, foi testemunhas que ouviram ele falar, aí a testemunha pode mentir, né? Não deve, mas pode, né? Se fosse um áudio, né? Uma gravação, olha, ele confessando aqui que falou de forma mentirosa para te prejudicar, aí dificilmente o juiz ia... Mas ele recusou das duas formas. Tinha áudio também. Tinha tudo e ainda tinha o exame. Ele fez o exame, ela cedeu todos os exames, ela cedeu o material. E ele não fez o juiz, mesmo assim condenou ele. Tá com raiva mesmo dele. Cara, assim, N casos, né? A gente pode passar a aula toda aqui analisando casos concretos que tu vai ver, por exemplo, é igual jurisprudência. A jurisprudência é quando tem vários julgados referente a um determinado tema. Mas, por exemplo, tem juiz que vai analisar o mesmo caso. Por exemplo, eu vou te falar um caso de questões trabalhistas. Vários funcionários foram mandados embora de uma determinada empresa
e vários funcionários entraram na justiça. Só que teve gente que entrou em Ananindeua, por morar em Ananindeua, e é uma questão do direito trabalhista, o cara pode entrar onde ele mora, né? Independente de onde é a empresa. E teve gente que entrou em Belém, né? Todo mundo praticamente que entrou em Ananindeua, o juiz que analisou o caso perdeu. As pessoas perderam a causa. O pedido delas lá foi recusado. E os que entraram em Belém ganharam. Aí vai entender, era o mesmo caso, era o mesmo assunto, a mesma hora extra, era tudo igual. Mas aí juízes entenderam de forma diferente, entendeu? Então, quem entrou em Belém se deu bem, né? E ainda não foi nem todos que entraram em Belém que ganharam. Teve só com alguns juízes, né? Porque são vários juízes, várias esferas. Mas pode, tá? O juiz, ele mesmo, se ele recusou nesse caso específico aí que o nosso amigo trouxe, lá do estupro, que eu não tenho acesso aos autos, não sei como é de fato, mas pelo princípio das provas ilícitas, tu pode usar uma prova obtida de forma ilícita para sua defesa. Tranquilo? Senhores, plenitude de defesa. A plenitude de defesa é um princípio tranquilo de ser explicado. É um princípio que o camarada vai poder se defender usando todos os meios necessários. O que seria a plenitude? Você não pode, por exemplo, limitar a defesa. Se a vítima tem direito a 5 testemunhas, um exemplo, o acusado tem que ter o mesmo direito, a plenitude de defesa. Eu não posso dar o direito do camarada dar o depoimento, uma parte poder falar e a outra parte não poder falar. Plenitude de defesa. O processo ele tem que ter as mesmas condições para ambas as partes. Diga. Isso, caso real foi? Tu tá falando de questão trabalhista? Não. Não. Tu já entrou, já perdeu. Imaginem só, se pudesse, tu entrava aqui em Ananindeua, perdia em Ananindeua, ia para Belém, perdia em Belém, ia para Benevides, entendeu? Não pode. Você vai entrar de acordo com a seara trabalhista. Ele vai te falar lá, ou no local onde a empresa era, ou na tua residência, o local de onde você mora. Não também pode escolher aleatoriamente, tem um critério, né? Ou é o local onde você trabalhava, a cidade, ou a cidade que você reside. Entrou lá, perdeu, já era, perdeu. Não cai direito de trabalho para vocês, tá? Só para lembrar. Suspensão. O juiz tem que ser suspeito. Suspenso. Isso vocês vão estudar lá em Direito Penal Militar. Quando não pode, o juiz não pode. Ele tem que ser declarado suspeito. Quando for amigo ou inimigo, amigo íntimo, né? Inimigo, parente, mulher, filho, não pode, beleza? O Gilson vai falar para vocês sobre isso. Quem não pode? Tá. Contraditório. Contraditório, ele é um princípio que é... Ah, tá. Plenitude das defesas e paridade das armas. É como se fosse o mesmo princípio aqui, tá, senhores? Eles são bem parecidos. A plenitude da defesa é dar possibilitar todos os direitos do camarada se defender, usar testemunha, solicitar assistente técnico, enfim. Ele tem que ter todas as condições para ambas as... Imaginem uma balança, tem que estar ali equilibrada a balança para ambas as partes. Paridade das armas e igualdade no processo. É muito semelhante os dois. Qual é a igualdade no processo? Tem que ter todas ali. Não posso, por exemplo, ter um prazo para a vítima e outro prazo para o acusado recorrer. Entendeu? Não posso ter disparidade. O que é a paridade? É igualdade no processo. Claro que se a gente for observar os prazos que a pessoa comum tem, nós, pessoas comuns, tem, e for comparar com o prazo de recurso, por exemplo, que a administração pública tem,
é maior, sempre maior da administração pública, mas isso aqui não fere o princípio da paridade das armas. Tranquilo aí? Agora, olha, esse aqui é importante. Princípio do contraditório, que é unido com o princípio da ampla defesa. Só que a ampla defesa te dá todos os meios legais para você se defender. E o princípio do contraditório é o princípio que os homens casados, né, quem tem namorada, sabe muito bem. Quando você é acusado de algo, o que é que você faz? Nega não. Você tem a possibilidade de falar a sua versão. E aí você vai ter a possibilidade de falar a sua versão, contraditório. Ah, você falou que ia pra bola sexta-feira e eu fui lá na arena, tu não tava. Aí tu vai falar, calma, que no momento que tu foi lá, o nosso companheiro tinha chutado pra fora da arena a bola, que a arena é telada, né? Ele chutou pra fora da arena e eu tinha ido buscar a bola, que eu sou ruim, eu tenho que ir buscar a bola todo tempo. Você teve a possibilidade de falar a sua versão, princípio do contraditório. Tranquilo aí, senhores, sim ou não? Bora acabar logo essa parte aqui. Princípio da demanda e iniciativa das partes. Aqui, senhores, vai até falar da ação penal, mas não cai mais para vocês. Mas olha aí o que é. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o juiz ele tem que ficar inerte, né? O que é inerte? Parado. O juiz não pode ele iniciar um inquérito policial, não pode ele iniciar uma ação penal de ofício. Ele tem que ficar parado lá esperando a iniciativa, que é a demanda das partes. Se for um crime de ação penal pública incondicionada, vai ser o Ministério Público que vai iniciar através de um pedido de ação penal, um oferecimento da denúncia. Se for as partes, vamos dizer, o crime de ação penal privada, a pessoa normal, algum de vocês aqui, tem que ser através de um pedido de queixa ou queixa-crime. Mas o juiz jamais ele vai falar, olha, eu vou processar esse camarada aqui porque ele cometeu um crime. Não, ele tem que ficar paradinho lá, mesmo que ele tome conhecimento que aquele camarada matou alguém, o máximo que ele pode fazer é requisitar para a autoridade policial abrir um inquérito policial. E aí a autoridade policial vai abrir um inquérito para poder apurar e depois chega na mão do Ministério Público e o Ministério Público oferece ou não a denúncia. Então aqui esse princípio ele protege justamente, ele impossibilita o juiz de, por exemplo, iniciar por ele mesmo. Imaginem só, o juiz toma conhecimento de um crime e ele fala, não, agora eu mesmo vou iniciar a ação penal que eu mesmo vou julgar. Não pode. Ele tem que ficar paradinho lá esperando os pedidos de ações penais começarem, para que ele possa processar aquele camarada. Beleza? É isso que o princípio das iniciativas das partes te traz. Agora esse princípio é bacana aqui, né? Princípio da não autoincriminação. Isso aqui vocês sabem muito bem, né? Ou tem essa expressão, nemo tenetur sede tergere. É uma expressão em latim que vocês podem ouvir ou ler na prova. Mas o que é o princípio da não autoincriminação? Você tem o direito de ficar calado. Né? Até mesmo quando vocês assistem aqueles filmes americanos, quando o camarada é preso pelo xerife, o que é que ele fala? Você tem o direito de constituir um advogado, ficar em silêncio e tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Né? Até assistindo o filme você aprende direito. Então, o princípio da não autoincriminação, qual é outra forma que você sabe muito bem que você não pode se autoincriminar? No bafômetro, né? Quando você é pego nas blitz, você logo fala, não vou assoprar o bafômetro, o etilômetro. Por quê? Você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Princípio da não autoincriminação. Esse princípio, senhores, vocês, quem está assistindo aí as CPIs, etc., viram a do Ronaldinho Gaúcho? A CPI do Ronaldinho Gaúcho, vocês viram? Você usa Nike? Eu uso. Você só usa Nike? Eu só uso Nike e tal. E aí, a Nike é boa? Fica em silêncio. Por que ele usou esse princípio? Foi esse princípio que ele falou aqui, ó. Porque ele fala, fica em silêncio aqui, é uma observação importante. O princípio
da não autoincriminação, você pode usar, que é o princípio de você ter a possibilidade de ficar em silêncio, só que só existe uma situação que você não pode ficar em silêncio, é quando ele pergunta qual é a sua qualificação. Então vai falar, não, eu sou pedreiro, eu. Não, não é essa a qualificação. Qual é a qualificação? Teu nome, tua idade, o teu sexo. Ele vai, logo no início de qualquer instrução criminal, o juiz ou a autoridade, o Ministério Público, ele vai perguntar a tua qualificação. Nesse momento você é obrigado a falar, beleza? Sua qualificação. Só que aí, o que estava acontecendo nas CPI também nos processos, no princípio da não autoincriminação, o camarada começou, as pessoas faziam pergunta, né? O juiz, a CPI fazia pergunta, e aí ele falava, não, vou, só que ele tem que verbalizar, tá? Para ele exercer esse direito, ele vai falar, não, eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio. Ele precisa verbalizar isso. Aí tá, o juiz fazia as perguntas, o MP fazia a pergunta, quando era pergunta que poderiam incriminar ele, ele ficava calado. Aí o advogado dele fazia a pergunta, ele respondia. Aí o MP ficou puto com isso, né? Entrou com uma ação no STF solicitando que o acusado, o acusado, né, não tivesse, se ele usasse o direito de ficar calado, que o direito fosse absoluto. O que é isso? Se ele declarasse que queria ficar calado, ele não poderia responder às perguntas do juiz, não poderia responder às perguntas do MP, não poderia responder às perguntas do seu advogado. Aí o STF falou, não, esse é um direito pleno dele, ele tem o direito de responder quem ele quiser. Por isso que o Ronaldinho respondia as perguntas, né? Você usa a Nike? Eu uso. A Nike é muito boa? Não, fica em silêncio, né? A reprodução, artigo 7 do Código de Processo Penal, a reprodução simulada dos fatos, ela tem que ser não autorizada. A palavra ela tem que ser... Você tem que ter espontaneidade. Você tem que querer, a palavra que eu quero usar não é essa, mas você tem que querer fazer. Você não pode ser obrigado, porque já pensou? Como é que vão te obrigar a falar como foi que tu cometeu o crime, se tu tá negando que foi tu que cometeu o crime? Então tu não pode. Tu não pode ser obrigado. Agora, tu pode fazer a reprodução simulada? Pode. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre a reprodução simulada. Beleza? Pode fazer. Mas tu tem que querer. Até porque tem esse princípio da não autoincriminação. Os outros dois princípios a gente vai estudar daqui a pouco o inquérito. Mas está aqui, ó. Princípio da oficialidade. Tem várias situações que o juiz no processo vai agir de ofício. Não vai pedir autorização para ninguém, até porque nem tem para quem ele pedir, né? Acima dele só Deus. E o princípio da oficialidade, que é toda vez que esses dois princípios, um é o camarada quando age de ofício, o que é agir de ofício não pedir autorização para ninguém, é competência dele fazer algo, e o outro princípio é que vai ser sempre o processo, sempre dirigido por um órgão oficial do Estado, Ministério Público, juiz, nunca vai ser transferida essa responsabilidade do direito processual penal uma empresa de iniciativa privada, por exemplo. Tem que ser sempre um órgão da administração pública. Tranquilo aí? Alguma dúvida até agora? Senhores, basicamente são esses os princípios. E tudo isso que eu falei, vocês vão ver dentro do processo agora. Eu só preciso te explicar agora para apagar o quadro isso aqui, tá? Vocês vão estudar isso aqui agora no artigo 1, que nós vamos estudar. Pai amado, cara, não dá mais para me dar aula não, eu tenho que me aposentar. Só tá me ligando insistentemente. Ó, vocês vão estudar isso lá com o Gilson em Direito Penal Militar, ele vai falar a mesma coisa. Aí tu avisa ele que tu já aprendeu. Direito substantivo ou o direito material, e o direito, exemplo é o direito penal, ou o direito adjetivo ou direito formal. Exemplo, o direito processual penal. E aí eu preciso que tu entenda isso para tu poder entender agora a aplicação da lei processual penal, que é diferente da aplicação da lei penal. Qual é basicamente a grande diferença e onde é que os alunos pecam muito? Por exemplo, você já está na massa cinzenta de vocês, né? Que a lei mais grave, ela não
Salvo se for para beneficiar o... Só que, senhores, para agora, para esse assunto, agora tu vai esquecer essa informação. Porque tu vai aprender daqui a pouco que a lei processual penal é diferente. Direito substantivo, eu estou falando de direito material. Se eu estou falando de direito material, ela vai ser aplicada essa regra. Direito penal, exemplo. Toda matéria de direito penal que mexe nos direitos materiais das pessoas, patrimônio, liberdade, vida, tudo não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Só que aqui já é diferente. No direito processual, que é ou o direito adjetivo ou o direito formal, é sinônimos, né? Que no exemplo é o direito processual, você vai ver agora a partir do artigo 2 ou 3, está aí, escrito, transcrito, pessoal do online, pegue o caderno aí e agora analise. Vai estar transcrito lá o seguinte, que a lei processual penal, é aplicada desde logo. Exemplo. Oi? De forma imediata, desde logo. Claro, aí um espírito de porco pergunta, mas e se ela não tiver em vigor? Porque toda lei, aí existe a vigência, né? A regra que uma lei seja publicada, quando você for estudar qualquer lei, lá no final, o último artigo, ele sempre vai estar dizendo isso aqui, ó. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Aí quer dizer que ela entrou em vigência no momento que ela foi publicada. Mas a maioria das leis vão falar assim, essa lei entra em vigor a partir de 45 dias após a sua... Aí esses 45 dias que ele coloca se chama de vacatio legis. O que é a vacatio legis? O que é a vacatio legis? É o período que a lei é publicada, mas ela não está em vigor. E aí, a partir do momento que ela entra em vigor, ela está valendo. Aí é um detalhe para o direito processual penal. Lá no artigo 12, ele vai falar que a lei processual penal ela é aplicada desde logo, só que com uma observação. E essa observação que cai em prova. Eles costumam cobrar bastante isso. E os atos que já foram praticados na vigência da lei antiga, eles têm que ser refeitos? Não. A lei é como se fosse assim, ó. A lei A está falando sobre o processo de um determinado crime. Beleza? Está falando sobre um processo de um determinado crime. Só que no meio do processo criminal, veio uma lei B que começa a vigorar. Uma lei formal, que está versando sobre processo, tá? Processo penal. Não estou aqui falando de direito penal. Beleza? E aí essa lei A deixa de existir, só que essa lei A, o juiz, todos os membros do processo fizeram várias coisas na vigência dessa lei A. E aí o que o processo vai falar? Não importa. Tudo que foi feito aqui tem plena validade. Só que a lei B, ela vai ser aplicada aos processos em vigor. A lei B começou a valer hoje, a partir de hoje, nos processos que estão iniciando ou nos processos em andamento, não tem problema nenhum, a lei B começa a ser aplicada. Lembre, eu estou falando de direito processual penal, porque se você lembrar ou fizer uma questão lembrando do direito penal, é totalmente diferente. No direito penal, uma lei é publicada, uma lei nova, mudando a pena de um crime ou criando um crime. Eu vou aplicar os fatos após a publicação. Quem respondeu crimes pela pena, vamos dizer assim, o crime aumentou de pena. A previsão era de 1 a 4 anos, aí passou, agora veio uma lei nova dizendo que é de 2 a 8. As pessoas que estão respondendo esse processo vão pegar a pena de acordo com a lei porque eu estou falando de direito penal. Agora, se eu falo de processo, rito processual, é aplicada a lei desde logo. Beleza? E aí eu quero falar uma coisa para vocês para a gente poder ir para inquérito. Cadê? Não, a ausência da lei não. É quando, por exemplo, a lei é publicada hoje. Só que na própria lei, lá no final da lei, ela diz: esta lei vai entrar em vigor depois de 45 dias.
esse período de 45 dias é para que todo mundo conheça a lei e saiba, olha, a partir de agora isso não pode. Se tiver enquadrado, ou então se for um rito processual, olha, a partir de agora esse rito processual é assim. E quando, aí cai muito também uma questão de prova que cai muito. Quando for mista, direito material não vai ser aplicado desde logo. Direito formal vai ser aplicado desde logo, processo. E quando a lei processual ela for mista, o que é uma lei mista? É quando ela traz mudanças no procedimento. Quando eu falo em mudanças numa lei formal, eu estou falando que uma lei foi criada e mudou o rito processual. Ok? Ah, tem que ser primeiro ouvido o réu. Aí vem uma lei e diz que fala, não, agora tem que ser primeiro ouvido a testemunha. Ela mudou o rito processual.